Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bem-vindo a esta primeira meditação do primeiro domingo do Advento. Para essa meditação é sempre bom que você tenha ali ao lado um papel, uma caneta, para tomar anotações de algumas coisas que vão sendo inspiradas. Ao longo da reflexão, a inspiração de Deus, ela vem naquilo que se faz mais necessário. Vamos começar ouvindo o Evangelho deste primeiro domingo do Advento, Mateus capítulo 24, dos versículos 37 a 44. Naquele tempo, Jesus disse aos seus discípulos: A vinda do Filho do Homem será como no tempo de Noé, pois nos dias antes do dilúvio, todos comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E eles nada perceberam, até que veio o dilúvio e arrasou a todos. Assim acontecerá também na vinda do Filho do Homem. 2 homens estarão trabalhando no campo, um será levado, o outro será deixado. 2 mulheres estarão moendo no moinho, uma será levada, a outra será deixada. Portanto, ficai atentos, porque não sabeis em que dia virá o Senhor. Compreendei bem isto. Se o dono da casa soubesse a que horas viria o ladrão, certamente vigiaria e não deixaria que sua casa fosse arrombada. Por isso, vós também ficai preparados, porque na hora em que menos pensais, o Filho do Homem virá. Este é o Evangelho do primeiro domingo do Advento, e nessas meditações nós sempre faremos em 3 etapas bem distintas, bem marcadas. O Evangelho, uma reflexão sobre o Evangelho, sobre a imitação de Cristo, depois trazendo isso para a nossa realidade. A primeira coisa que o Evangelho nos leva a pensar é a necessidade da vigilância, vigilância escatológica e o sentido da história. Em Jesus, tudo aquilo que nós esperávamos já aconteceu. Todas as promessas do Antigo Testamento já estão realizadas em Jesus. Mas para nós, no tempo, ainda não aconteceram. É o que se chama de já, ainda não. Já realizado em Cristo, mas que para nós ainda está acontecendo no tempo. Dessa forma, o discurso de Jesus sobre a vinda do Filho do Homem, ele se situa nessa tensão, neste exato momento. E a vigilância aqui é mais do que uma atitude moral, é uma virtude teologal de esperança, enraizada na fé de que Deus conduz a história. A história não está caminhando sozinha, por si mesma. Os fatos não são apenas uma sucessão de acontecimentos, mas Deus é aquele que está em todos estes acontecimentos. A parábola dos dias de Noé denuncia o perigo da normalização do mal e da banalização do tempo. É algo muito próprio desta parábola, mas que também ilumina a nossa realidade. Quando parece que o mal é uma coisa corriqueira, que ele está tão misturado com as coisas do dia a dia, que não faz mais diferença saber o que é bom e o que é mal. O pecado da geração do dilúvio, daquela que Jesus falava, não foi apenas a corrupção moral, mas a indiferença diante dos acontecimentos. Pessoas que viviam indiferentes à realidade do sofrimento, da dor, da angústia, mas pessoas que viviam principalmente indiferentes a se perguntarem o que é o bem, o que é o mal. E perguntar-se a si mesmo se as suas atitudes, se as minhas atitudes, elas produzem o bem ou se elas repetem o mal. Viver como se Deus não existe. É o mesmo drama espiritual do homem moderno que se ocupa de tudo, exceto daquilo que é essencial. Este é um drama do nosso tempo. Muito ocupados nas coisas do nosso dia a dia. A nossa agenda está cheia, mas às vezes falta espaço, falta tempo para pensar não só na existência de Deus, mas do nosso compromisso com aquilo ao que Deus nos chama. Esperar a vinda do Senhor é confessar que o tempo tem um sentido e que a história não é um ciclo de repetições. História não é apenas a repetição de fatos, de acontecimentos sem uma causa, não é apenas um acontecimento qualquer, mas Deus está nestes acontecimentos. O Advento, portanto, é o tempo da teologia da esperança,
o horizonte escatológico. É como se nós olhássemos para frente, sabendo aquilo que vai acontecer e nós estivéssemos pensando no que estamos fazendo exatamente neste momento. Olhar para o horizonte com esse compromisso de caminhar até ele. O horizonte escatológico que ilumina o presente com a promessa de um futuro em Deus. A imitação de Cristo, que é a obra de Thomas Kempis, nos ensina que, em todas as ações, lembra-te do teu fim e não pecarás jamais. Aqui se trata, no livro 1, capítulo 23, de uma pergunta sobre a morte. Esse trecho da meditação, ele nos coloca dentro desse contexto, meditar sobre a morte. Mas por que nós vamos meditar sobre a morte? Porque se nós pensarmos no fim último da nossa existência, que é a morte, nós vamos nos interrogar como estamos vivendo o tempo presente. Essa recordação do fim não é uma fuga do mundo, não é como se nós estivéssemos fugindo e não querendo enfrentar ou viver a realidade, mas a sabedoria contemplativa, que medita a morte, aprende a valorizar a vida e a ordená-la no sentido do amor. Na imitação de Cristo, o olhar escatológico se converte em ascese interior. A ascese é uma prática que também nós descuidamos muito. É aquela prática de rever a nossa vida, fazer uma reflexão. Como eu estou vivendo? Quais são as consequências dos meus atos? Os meus atos, eles demonstram a minha fé? Os meus atos correspondem à minha existência cristã, ou aquele chamado cristão que me é feito? O autor propõe uma purificação das afeições e dos desejos desordenados. Muitas vezes nós nos deixamos tocar, nós nos deixamos prender por desejos desordenados. São aqueles que modificam a nossa existência, que não nos deixam ter a consciência exata daquilo que estamos sendo chamados. É como se esses apelos, esses desejos, eles fossem mais fortes que a nossa vontade diante das coisas. E isso acontece porque o coração dividido não consegue esperar no Senhor. O discípulo que contempla o fim, ou seja, o discípulo que contempla a sua morte, ele aprende o desapego, porque ele sabe que tudo isso é passageiro. E não apenas por medo da morte ou por desprezo desta vida, mas por consciência e por consequência com a sua vida. A humildade e a vigilância são um sinal deste amor. O advento lido à luz da espiritualidade de Kempis é um tempo de morrer para o supérfluo. Já perceberam quantas coisas desnecessárias nós temos nos nossos armários, nas gavetas das nossas mesas, enfim, nos nossos guarda-roupas? Quantas coisas nós nem usamos, mas vamos acumulando? Na vida espiritual, exatamente a mesma coisa. Continuamos acumulando coisas que são desnecessárias. Por isso se faz importante esta revisão de vida. Vigiar é viver com o coração centrado naquilo que é eterno, e não naquilo que é passageiro. Esta vigilância, porém, não se traduz em tensão, não é medo, mas é desejo de correr ao encontro do Senhor. Mas com serenidade. O cristão vive reconciliado com o tempo, pois o reconhece como dom passageiro, mas ainda assim um dom de Deus. E, por último, a gente quer aprofundar este tema nas coisas concretas da nossa vida, na realidade da nossa existência. Porque vivemos um tempo de idolatria, da eficiência e de dispersão do coração. Somos muito práticos, somos muito eficientes nas coisas que são humanas. Somos, às vezes, muito teóricos com aquilo que está à nossa volta. Mas a espiritualidade não é uma teoria, é uma vivência concreta do amor de Deus. O homem pós-moderno dorme de olhos abertos, ocupado com o vazio. O advento desperta. A vigilância não é um medo, é a consciência amorosa. É uma resistência espiritual contra o topor da indiferença. Nós precisamos sair da indiferença para ir ao encontro do Senhor. Vigiar hoje significa escolher a interioridade em meio à pressa. Encontrar um tempo para estar na presença do Senhor. Encontrar um tempo para fazer este encontro com o Senhor. É redescobrir o silêncio como espaço de encontro, lutar contra a superficialidade das redes sociais e o consumo das aparências.
quantas coisas compramos, quantas coisas nós acumulamos, quantas coisas nós queremos, desejamos, mas será que nós realmente queremos a vida eterna? Será que nós estamos realmente em busca da vida eterna? E qual é o nosso compromisso com a vida eterna? O cristão vigilante sabe, no bom sentido, perder tempo com Deus, porque nele o tempo se torna fecundo. O cristão autêntico que busca uma profundidade na sua vida, ele sabe encontrar um tempo do seu dia, um tempo entre as suas tarefas para estar na presença do Senhor. O desafio contemporâneo é manter acesa a chama da fé em uma cultura que relativiza tudo. E muitas vezes relativizamos inclusive a fé. A fé é só uma decisão subjetiva, pessoal. Não. A fé é mais que uma simples decisão subjetiva. Ela é um compromisso de vida. A vigilância é, portanto, uma forma de profecia. Ela testemunha que ainda há sentido, verdade e futuro. Esperar o Senhor é afirmar contra toda desesperança que a história está grávida de eternidade. A história está grávida da presença de Deus. Essa é a certeza que nós temos. E nesse caminho de espiritualidade, nestas reflexões, nesta formação em preparação para o Advento e neste caminho que queremos fazer nos 365 dias com a imitação de Cristo, queremos cada vez mais passar de uma espiritualidade de eventos para uma espiritualidade de processo, de encontro e de caminho com o Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.